Ah, mas a minha é mais longa que a dele. Você falou 23? 23 minutos. De universitário não foi 23 anos? Não, foi 23 minutos numa história. Não, porque assim, na verdade, eu venho da Intel de Orlândia, né? E curiosamente, eu tô no clube desde a fundação. Uhum. Isso só faz 35 anos só. Então, assim, como que eu vim... E eu que tô velho, né? Não, então, trabalhou comigo quando tinha, diz ele que tinha 20 e pouco, né? Isso aí. Não dá pra entender. Dá pra ver na face. E aí o que acontece? Eu trabalhei a vida toda na Intel, tá? Desde a fundação, eu comecei no clube com 20 para 21 anos, eu era funcionário do clube, fundou o clube para jogar a Torneira Cidade, depois EPTV, na época que começou aqueles eventos da Globo, e eu vim caminhando junto com o clube, até chegar às conquistas recentes agora há pouco tempo de Liga Nacional, de Sul-Americano, então já estou há muito tempo mesmo. E a Intel de Orlândia, ela é um dos franqueados da Liga Nacional, né? Então, a minha vinda para o Santo André acabou coincidindo o quê? Em Orlândia se parou a equipe em função do ginásio ter iniciado uma reforma no final de 2016 e está lá até hoje o ginásio reformando. E eu esse ginásio não vai sair. Tá lá. Vai ser obra para a Copa do Mundo, né? Não, fica que nem os estádios da Copa ainda não estão prontos, imagina o ginásio. Né? E detalhe, um ginásio que não precisava mexer. Se tivesse que mexer, era fazer outro e não mexer naquele. E com isso, eu fui convidado pelo presidente da empresa, né, para cuidar da franquia, para ser o gestor, porque não ia fazer o time lá mais, não ia investir lá. E eu fui convidado por ele para cuidar. Você cuida ou senão eu paro tudo. E eu achei melhor assumir, porque senão era um time a menos, né? Sim. Era um clube a menos. E como eu estava desde a fundação, para mim ficou meio que estranho eu abandonar o barco. Então eu resolvi assumir, fui colocado como presidente do clube e até então eu estou cuidando disso. E quando eu comecei a acompanhar a história do Santo André, e nesses últimos anos eu fiz parcerias com outras cidades para justamente a franquia continuar jogando na Liga Nacional. Então eu tive 2 anos em Minas Gerais, em São Sebastião do Paraíso, isso tudo agora depois de 2016. 1 ano em São Carlos, 1 ano em Dracena, e sempre eu e o Rodolfo conversando também sobre essa questão do interesse de Santo André em chegar numa Liga Nacional. E aí, no final do ano, houve essa possibilidade, ele me pediu para me avaliar. Tinha outras cidades que tinham conversado já antes, mas eu sempre gostei da ideia do projeto daqui, embora ainda tenha muito para crescer, muito novo, muita coisa para aprender, mas eles estão em busca desse aprendizado, tomara que realmente a gente consiga isso. Aí eu trouxe a franquia para o Santo André para que pudesse jogar a Liga Nacional. Quando nós começamos a conversar, na questão do treinador especificamente, desde 2016 que eu não ia para a quadra. Sim, estava só na parte burocrática. Só na parte de gestão. E eu acelerei o processo do meu filho, que está hoje com 28 anos, e coloquei ele como treinador. Ele já vinha trabalhando comigo de auxiliar, tudo. Inclusive, peguei no colo, Bruno. Então, cara, vai vendo. E aí, quando eu conversei com o Rodolfo, o Rodolfo falou para mim, falou assim, não, o Ivan está aqui já há uns 3 anos, roendo o osso e tal, eu gostaria que ele tivesse a oportunidade e tal. Eu falei, não, eu acho que está correto, concordei com ele. O Bruno, meu filho, teve 3 ou 4 propostas no final do ano passado por ter ganho a Liga Paulista, apareceu um pouquinho. Eu falei, bom, deixa o Bruno sair, porque também não seria interessante trazer o Bruno para cá. E optamos pelo Ivan ficar, tá? E eu ia só fazer a gestão, de supervisor, a parte diretiva da franquia, não ia preocupar em ir para a quadra. Mas aí teve uns contratempos entre diretoria, parte de diretoria com comissão técnica. Eles ficaram sem treinador do nada. Já tinha começado a temporada já. Já estava para jogar. Já estava na temporada. E aí, você não quer ajudar a gente? Vem para a quadra. Eu falei, olha, vou, sem problema. Só que eu tenho que tomar vacinas antes do vírus, da Covid, depois eu vou. E com isso me apresentei, faz o quê? 1 mês e meio, se não me engano, no máximo. Assumi o compromisso, porque o mercado ficou restrito, né? Não tinha onde buscar mais treinador no começo de temporada como esse. Eu assumi meio que assim, 4 anos fora, eu falei, não sei como é que seria a minha reação em relação à parte tática, de trabalho, de treinamento. Isso mudou muito.
Viu, Ale? Quem tá sofrendo somos nós. Essa 2 horas e meia de treino. Não, tá assim. 2 horas e meia de treino? Pra tirar o atraso. Isso foi só hoje. Passa, imagina 4 anos sem falar 4. 50 minutinhos tava resolvido antes. Agora. 2 horas e meia de treino. Não, mas depois foi por acaso. Não, porque. Precisa apresentar o Levir Cup. O Levir é completamente contra treinar. Não, é porque eu fiquei em casa sexta e sábado e domingo, gente. Eu compensava. Se passou a semana em casa. Se passou a semana em casa. Não, é que assim, só para voltar ao assunto sério da história. Essa parte técnica, ela mudou um pouco dos tempos para cá. A forma de lidar com o atleta, a parte tática e técnica mudou bastante, sabe? Os treinadores mais antigos da minha época, que o Ale conhece, da safra mais antiga, tinham uma filosofia um pouco diferente de lidar. Hoje é muita tática, muita coisa bitolada no computador, na internet, em estudos, o tempo todo estudando. Você vai falar com os treinadores mais novos hoje, mudou muito o conceito, né? E nós que somos da época mais antiga, é um jogo mais vertical. Se eu pudesse ter pivô excepcionais, eu ainda teria. É um jogo mais para frente, um jogo mais de habilidade. Isso mudou muito. Não sei se é em função da busca pelos resultados também, que a cobrança hoje é maior, né? Eu nunca tive muito essa questão de cobrança. A cobrança era interna, era entre nós mesmos, mas eu nunca tive muito isso, porque o clube em si que eu trabalhei sempre foi um clube muito, muito nosso, né? E hoje mudou muito. Então ficou meio assim, eu fiquei com muita dúvida se isso ia funcionar, né? E aí o que eu achei melhor foi assumir o meu velho sistema de trabalhar, e estou fazendo a mesma coisa com eles que eu fazia com outras equipes. E foi vitorioso, que ganhou, né? Eu acho que hoje sim, hoje eu posso considerar isso sim. Não me muda muito, isso não muda meu conceito de futsal nem nada. A visão que eu tinha lá quando o Ale me conheceu, quando o Leandro me conheceu, é a mesma de hoje. Quando eu falo que o Ale tem culpa nisso, é porque lá em... Quer ver? 2006, isso, 2006. Semifinal nós e Banespa, ele comentando na ESPN. Acho que ele não vai lembrar disso. Eu lembro. Ele falou assim no comentário que nós tomamos acho que 6-0 aqui no Banespa no primeiro jogo. Eu estava lá em Garça na época. Imagina o que ele falou. Não, mas ele era mais sério na época. Ele era profissional, era diferente. Imagina hoje. Na época que ele mantinha emprego. Eu tava fodido na mão dele. 6-0 hoje. E assim, foi o único ano que eu saí da Intel. Foi em 2006. Eu fui para um desafio novo em Garça e chegamos na semifinal contra o Banespa. O Banespa na época era potência, né? E eu fui abrir o jogo contra o Banespa, tomei 6 no lombo no jogo de ida. E esse cuzão falou o quê? Aí ele falou assim que o meu time era muito peladeiro. Beleza. Mas a sorte que nesse jogo tinha o da volta, não era igual o da Ele não tinha saldo. Não, e assim, né? E no jogo da volta, lá em Garça tinha uma particularidade que a quadra era desse tamanhozinho. Era a quadra de basquete, 26 por... Então não tinha o jogo do futsal. Era um jogo totalmente diferente. Vocês faziam cesta. Não. Era espaço, né? E aquilo, o ginásio bufando, né? Torcedor saindo pra tudo quanto é lado. O ginásio abarrotado. E foi um jogaço. O jogo foi 4-4. O Banespa tinha uma seleção na época, uma safra de jogadores novos surgindo. E foi um jogaço. O jogo foi 4-4. Eu lembro que o Difante, meu goleiro, tinha 16 anos. Que é o goleiro que até hoje jogou comigo lá na Intel. Sim. Com 16 anos foi o titular daquele jogo, uma semifinal. E aí, quando eu fui avaliar essa questão de conceito do que é peladeiro, igual o Faropinho falou, falei, caramba, entender o que significa isso. Optar por jogador habilidoso, por jogador que dribla, que é bom no 1 contra 1, que às vezes não tem a leitura tática do jogo, mas tem a habilidade em prol disso. E eu fui assimilando aquela situação e no fim, que consenso que eu cheguei? Que era o meu jogo. Era deixar o jogador jogar, era deixar o jogador fluir. Eu não me achava nunca no direito de podar ninguém que tivesse um pouquinho de habilidade. Se no 1 contra 1, se marcação individual não dava e tinha que ser zona, eu resolvi optar pelo que eu entendia.